Seja muito bem-vindo ao Inovativos dessa semana. Espaço aberto aqui na Band News FM, sempre para debater o empreendedorismo digital, o ambiente de negócios no ambiente digital e também muita inovação aqui na Band News FM, sempre trazendo bons exemplos do mercado para conversar com a gente. Comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Olá, Alexandre, e bem-vindo a todos e a todas que nos acompanham aqui nas redes sociais da Band News FM, também na rádio, todos os domingos ao meio-dia. Hoje a gente vai falar de um aspecto muito importante, Alexandre, dessa revolução digital, ou seja, o que é necessário para que esse mundo virtual que a gente já está vivendo se expanda e crie novos negócios e novas oportunidades. E a gente trouxe aqui um representante dos principais setores ali necessários para que a gente avance nessa agenda. A gente vai falar bastante sobre data centers hoje, porque o nosso convidado é o Vitor Selmer, diretor de marketing e vendas da OData. Queria que você começasse a falar conosco, Vitor, primeiro dando as boas-vindas para você aqui no Inovativos, que você traçasse para a gente um pouco desse histórico da OData e também desse mercado de data centers aqui no Brasil, por favor. Muito obrigado pelo convite. Ótimo falar com vocês. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Vitor. Bom, como Alexandre me apresentou, sou o Vitor. Hoje eu tenho aí a responsabilidade de liderar o time de marketing e vendas aí da OData. É uma empresa aí de data center, uma empresa que está há 7 anos no mercado, onde a gente começou no mercado que já era um mercado super bem movimentado, onde muito dos processos, muito da jornada digital, muito da questão dessa transformação e revolução que a gente está tendo, acaba refletindo nas construções, na demanda por data centers, né? Então a gente vai tentar abordar um pouquinho, assim, eu sei que é um papo que não é tão atrativo quanto os devices tecnológicos, mas a gente vai tentar ilustrar e desmistificar um pouquinho dessa indústria de data center para todos os ouvintes inovativos aí do canal da Band News. Vitor, não é segredo para ninguém que a gente está num processo de transição tecnológica e que essas novas ferramentas se transformam muito rapidamente. Eu me recordo que uns 10 anos atrás, você ia até as empresas que já estavam informatizadas e você via aquela salinha com ar-condicionado, com os CPUs e também mini data centers ali para armazenar os dados da empresa naquele local. Aí tinha 2 profissionais ou 3 nessa salinha que tinha sempre um ar-condicionado ali muito forte para manter as máquinas operando também num ambiente confortável. E aí a gente verifica hoje a possibilidade de você ter o armazenamento na nuvem, ou seja, as empresas contratarem esse tipo de serviço, não armazenar aquele dado numa infraestrutura física e assim você otimizar até o espaço ali dentro desses escritórios. Porém, a gente sabe que em algum lugar esse dado precisa estar do ponto de vista até de infraestrutura e processamento físico. Será que você pode contar para a gente qual a importância hoje desses grandes data centers e como a OData opera isso mundialmente? Exato. Você pegou num ponto, Vitor, que eu ia comentar, né? Os famosos CPDs, né? A gente tinha salas dentro de escritórios na Faria Lima, com ar-condicionado assim, na menor temperatura possível para rodar os processos, aqueles racks com diversas Us preenchidas com servidores. E a gente começou a entrar nesse mercado e a gente divide o mercado em alguns segmentos, tá? Então, aquela empresa que tinha o CPD onde não era eficiente energeticamente, não tinha uma segurança patrimonial que a gente tem, não tinha uma resiliência, não tinha uma abordagem de fibra, de conectividade, a gente focou muito no mercado que a gente chama de retail e enterprise, que são demandas de empresas onde tinha alguns processos críticos que nem sempre, né, a gente conseguiria migrar 100% para a nuvem, né? Então, alguns processos que não dependem de apenas um armazenamento fora, onde realmente a empresa precisa girar
o core dela nesses sistemas, isso daí a gente viu uma oportunidade de realmente prover, e a gente chama essa modalidade de colocation, né? Então, a gente divide o colocation num formato de varejo enterprise para essas pequenas demandas. Ao mesmo tempo, a gente tem, nesse mesmo segmento de data center, segmento que a gente chama de build to suit. Então, a gente faz a solução para aquele cliente. Daí são grandes prédios, são grandes salas, onde depende muito de energia, e os projetos são bem customizados para os grandes wholesales ou hyperscales que a gente chama, né? Então são os grandes provedores de nuvem, onde esse cliente menor, onde você comentou, Vitor, ele acaba, para alguns serviços, tendo essa comodidade de não depender de uma infraestrutura interna e migrar para essa nova modalidade de cloud de nuvem, né? Então, voltando um pouquinho do porquê que vamos tentar desmistificar um pouquinho o que é o data center, né? Então, como você comentou, são construções enormes que dependem de uma alta disponibilidade de energia, né? Super estável. Então, a gente tem toda uma negociação com as concessionárias, né? Com as empresas que provêm energia em alta tensão e média tensão. Tem toda a parte de construção de subestações para que a gente consiga prover essa energia com qualidade para média e baixa tensão, para que a gente consiga alimentar as salas de data center, onde é um ambiente super seguro, tem diversas camadas aí de segurança, desde dos famosos SOCs, né, que são salas de segurança, passando por eclusas, passando por toda a parte de biometria, a parte de controle de acesso, até entrar na sala de TI, e isso daí você não necessariamente tinha dentro de um CPD de uma empresa. Um outro ponto super importante também do mercado de data center, a gente tem que ter uma estrutura super resiliente. Então, a gente tenta fechar todas as portas para não ter um downtime. O que é um downtime? É você deixar de prestar o serviço por algum infortúnio, ou por uma questão de quebra de fornecimento de energia, ou uma questão de quebra de fornecimento de conectividade. Então, toda essa parte de resiliência, a gente consegue se proteger com sistemas redundantes, sejam eles geradores, várias abordagens de conectividade de fibra. Então, a gente consegue chegar dentro do data center por diversas vias, para que, se tiver uma interrupção em uma dessas vias, a gente consegue ter o sistema redundante e não perder a conectividade, não perder o processo crítico. Essa parte que você comentou, Vitor, é super importante também, da temperatura controlada. Então, a gente tem sistemas que não é um sistema nem residencial, nem corporativo de escritório de ar-condicionado. Então, a gente conta com máquinas como chillers, que realmente conseguem ter um controle da temperatura específico para cada um dos ambientes, né? Além de tudo isso, né, que a gente comentou de conectividade, de alta disponibilidade de energia, quando a gente oferta isso, principalmente para esse primeiro segmento que eu comentei, que é o bloco de varejo enterprise, demandas menores, o custo, a redução de custos para a gente conseguir ter prover esse serviço através do data center, que é o nosso core, é o nosso negócio, diferente, por exemplo, de você ter um escritório na Faria Lima e pagar um aluguel super custoso para colocar racks num lugar onde você poderia colocar pessoas produzindo, a gente consegue ter todo esse cálculo e realmente vale a pena uma redução de custos para essas questões, né? Então, colocando tudo isso dentro da oferta e colocando que a gente tem uma disponibilidade de 24/7, 365 dias por ano, com pessoas dedicadas na operação desse data center, que consegue realmente dar todo o suporte e todo o dia a dia da operação, acaba sendo uma oferta que a gente tem um grande sucesso aí de migração por essas questões. Então, do on-premises pro data center, e do data center também alguns processos de migração para cloud, desde que não sejam processos críticos aí dentro da operação dos nossos clientes. Vitor, você falava agora há pouco para a gente sobre esse mercado de data centers, e eu queria saber qual foi o impacto da pandemia no setor e, em especial, na OData. A gente sabe que a pandemia mudou uma série de processos em todos os setores e, certamente, no setor de data centers também provocou uma transformação. Exato, Alexandre. Acho que
diversos segmentos a gente foi impactado muito drasticamente pela pandemia, varejo físico, toda a parte de saúde, a gente não pode realmente desmerecer o quanto o impacto na nossa sociedade foi grande, mas alguns segmentos realmente, principalmente nos segmentos aqui que eram os alavancadores, os facilitadores da transformação digital, se beneficiaram nesses últimos anos, principalmente por conta aí da transformação digital das empresas, do mercado de saúde, do mercado de educação, e para o Data não foi diferente, né? A Data já vinha num crescimento grande, por ser um segmento ainda com poucos players e super demandado, mas realmente a pandemia veio para realmente nos ajudar bastante aí no crescimento da empresa. Então, com uma procura muito grande dos clientes de diversos segmentos. Então, hoje, com a questão de o home office, a gente teve uma leitura que muitas das empresas não estavam ainda preparadas para fazer essa migração de uma forma tão abrupta. Então, do dia 16 de março de 2020, o fatídico 16 de março de 2020, para a segunda-feira seguinte, diversas empresas que não estavam, que já tinham sistemas, mas não estavam na jornada aí de trabalho remoto, da questão de você fazer as reuniões, de ter times diversos, acabaram procurando e realmente tiveram que correr muito para se adequar e não fazer com que não parasse os negócios e o dia a dia, o resultado das empresas. Então a gente teve um crescimento bem considerável de 2020 para 2021. De 2019 para 2020 a gente duplicou a empresa, né? Não só a questão de quantidade de clientes, faturamento, mas também a quantidade de colaboradores internos. E a gente, depois de 2020 para 2021 e para 2022, está triplicando também a empresa. Hoje a gente conta com infraestruturas não só no Brasil, mas também na Colômbia, no México e no Chile, né? Hoje a gente tem 3 data centers operativos aqui no Brasil, os 3 em São Paulo. A gente tem aí 2 obras em andamento, né? A gente está expandindo para o Rio de Janeiro. Na Colômbia, há 4 anos atrás a gente entrou no mercado, a gente já tem um data center operativo e mais 3 aí no plano. No México, a gente acabou agora no mês de maio, entregar nosso primeiro data center, e a gente já tá no projeto do segundo, e a expansão desse primeiro. E no Chile, esse mês, até o fim do mês de junho, a gente vai entregar o nosso primeiro data center, e já está no projeto do maior campus de data center do Chile. Então a gente vê uma demanda muito grande, e uma demanda onde não só as empresas correram atrás com as demandas de retail e enterprise que a gente comentou, mas os grandes provedores de nuvem, os grandes wholesales, os hyperscales, também deram uma acelerada grande aí nessa corrida aí para novas expansões, e principalmente a gente vê que a América Latina é um mercado que realmente está crescendo e está expandindo num ritmo muito maior aí que alguns outros países, tá? Então a gente vê realmente a pandemia como um catalisador dessas oportunidades, e a gente conseguiu realmente, de uma forma planejada e estruturada, capturar essas demandas e conseguir, no longo prazo, entregar esses data centers, essas disponibilidades. De fato a pandemia trouxe muita coisa ruim e também catalisou também, né, acelerou esse processo de entrada no digital, mas mesmo assim de maneira ainda muito pouco usada pelas pessoas, né? Assim, a gente tem poucos comércios, o varejo como um todo no Brasil, em sua maciça maioria, não ainda opera no digital. Muitas pessoas ainda não compram produtos nem serviços por meio da internet, mas os números estão crescendo, né? E é por isso até que de fato, o Brasil uma excelente oportunidade aí, inclusive para os data centers aí que garantem essa segurança do controle da informação. Isso para muitas empresas é essencial, né? Só ver o seu próprio celular que todo mundo que tem smartphone faz, de tentar guardar essa informação em algum lugar, porque se perder é capaz da pessoa até não saber como operar a sua própria vida, porque tem mais informação sobre ela mesma no celular do que na cabeça dela. Mas no final do dia, Vitor, eu queria que você abordasse exatamente esse ponto do avanço dos data centers no mundo. Porque se de um lado
do ponto de vista de infraestrutura para as pessoas e empresas operarem de fato nesse universo virtual. A gente tem agora o 5G, que vai demandar o dobro de antenas instaladas nas cidades para dar conta de pulverizar esse sinal, isso comparado ao 4G. Então, se o 4G utiliza uma antena, 5G vai precisar usar duas antenas. Da perspectiva de data center, o que a gente vai ver aí nos próximos anos, considerando que a gente nem tem ainda também intensificado o metaverso, que vai trazer inúmeros outros negócios transacionados no virtual. A gente já vê terrenos sendo vendidos no metaverso. A gente já está vendo itens de roupa sendo vendidas no metaverso para uso no metaverso. Então, assim, é uma quantidade infinita de informações transacionadas. A gente também tem, como eu disse, o comércio eletrônico avançando. Qual a perspectiva aí de crescimento? O que a gente vai precisar de quantidade de data centers para ter um ambiente seguro e com o armazenamento desses dados? Legal, legal, Vitor. Legal você puxar esses pontos. Assim, eu faço algumas analogias até no que eu passei na minha carreira, que a gente teve alguns marcos, né, nos últimos 10, 20 anos, onde realmente a gente teve esses pulos de crescimento, de adoção de tecnologia. Eu lembro que na época eu estava na indústria de devices de telecomunicação, quando a gente estava fazendo a migração entre feature phone e smartphone. E no princípio a gente fala assim, feature phone tem o SMS, tem até o WAP, né, que era algumas mensagens de texto ali que a gente já se sentia super atualizado, e veio o data center, veio o smartphone que realmente varreu tudo. E hoje que você comentou de ter o canivete suíço dentro do bolso, de você depender, às vezes se você sai sem a carteira, você consegue se virar, mas se você sai sem o smartphone, você se sente realmente nu, você tem que voltar para casa, realmente você tem dentro desse device toda a sua vida, né? Então, o impulso disso, que foi lá na época de 2009 a 2012, com a popularização de smartphone, a quantidade de mais telefones do que pessoas, mais linhas telefônicas do que pessoas no Brasil, a adoção de redes sociais, você realmente colocando a sua vida dentro do mundo digital, toda a parte de entretenimento, com streaming, com cada vez dados mais pesados que você tem que trafegar, é, a, com a experiência não tão boa quanto a gente tem hoje no 4G, e vai ser ainda melhor no 5G, e toda a parte também que a gente, na pandemia, teve que se adequar na questão de educação, telemedicina, toda a parte crítica aí, até de uma cirurgia sendo feita de forma remota, né? Então, tudo isso são formas de você quantificar o quanto você vai demandar dentro desse mundo de data centers, né? Então, assim, você comentou de novas alavancas. O 5G vai habilitar algumas condições e algumas features e jornadas de uso do dado e da quantidade de tráfego de dados inimagináveis até então. Outro ponto, internet das coisas. A gente vai começar a realmente habilitar as cidades inteligentes, você ter todos os devices conectados, indo em direção à nuvem, consumindo dado, consumindo processamento, o metaverso, tudo isso que você comentou, a questão de tokenização, toda a parte de blockchain, tudo isso, de alguma forma, precisa lá de uma cozinha que realmente ali um backstage, e aí realmente que a gente entende a necessidade da expansão de data center. Quanto mais acessibilidade, democratização dos canais, uso das pessoas por tudo que a gente falou até agora, cada vez a gente vai depender mais de data centers. E diferente do que a gente via até então, que a gente estava distribuído os data centers de grandes unidades dentro das principais cidades. Então a gente sabe que São Paulo tem bastante data center, no Rio também é uma cidade superpopulada. A gente vê que no Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas e uma densidade demográfica muito grande, a gente vai cada vez mais pulverizar essa distribuição. Então, como você falou, a gente vai começar a ter a importância para alguma desses devices ou de alguma dessas tecnologias de 5G, a questão da latência, de você ter uma boa experiência. Então, você vai começar a ter data centers, que a gente chama de edge, né, na borda. Então, a gente vai estar mais próximo do usuário. Isso tudo
depende de uma infraestrutura de data center robusta, resiliente e que esteja perto desse consumidor. Então, para que a gente tenha uma jornada e uma experiência positiva, tudo isso tem que acontecer e a gente sabe que é uma infraestrutura, e uma infraestrutura que não depende só do capital de empresas, mas sim também do investimento do governo na questão das redes, como a gente está vendo agora do 5G, mas a questão da infraestrutura de energia, toda a parte do grid das concessionárias, para que a gente consiga realmente entregar essa experiência e fazer com que tudo isso que a gente está vislumbrando não fique no conceitual e realmente a gente consiga, na prática, trazer isso para a realidade. Queria que você contasse para a gente como que o Brasil está posicionado no setor de data centers em comparação com exemplo internacional, não só com os grandes players, né, com os grandes países, Estados Unidos, com a Europa, mas também com os nossos vizinhos aqui, como que é essa relação com a América Latina? Legal, obrigado, Alexandre. Acho que esse é um ponto super importante para a gente abordar. A gente sabe que o Brasil, para diversos segmentos, é um país de oportunidades e não é diferente para data center. Então, a gente tem bastante oportunidade ainda, tem bastante crescimento. E comparado aí com mercados um pouco mais maduros, né, a gente está falando de Europa, Estados Unidos, a gente está atrás, acho que pelo menos, se eu fosse estimar, por volta de uns 5, 7 anos. Só que a gente está numa velocidade alta aí na questão de implantação, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa posição aí um pouco atrás, a gente tem muita oportunidade e a gente tem todo um benchmark aí de acertos para, de alguma forma, entrar de uma forma mais efetiva, né? Sem cometer os mesmos erros. A gente está falando bastante de pandemia, né? E a gente tem diversos desafios dentro do mercado de data center, principalmente por se tratar de um mercado de infraestrutura, de construção aí de construção de prédios para viabilizar essa jornada da transformação digital. Acho que muitos dos mercados hoje de tecnologia estão sofrendo aí globalmente da questão da cadeia de suprimentos, onde os equipamentos estão muito atrasados na questão de produção de chip, de outras partes aí para montar e fazer o assembling de geradores, chillers, carros, painel elétrico. Isso impacta bastante aí nosso crescimento, porque a gente está falando de obras onde demoram de 7 meses a 2 anos aí para ficarem prontas e ficarem operativas, né? Então, esse é um fenômeno global. A gente acha que ainda vai piorar antes de melhorar, mas é um ponto muito importante dentro da cadeia aí de suprimentos das construções de data center e acaba refletindo aí dentro não só da questão da expansão, mas também toda a parte de preço desses componentes, preço de material de construção, então aço, concreto, tudo subiu e a gente sabe que nem sempre a gente consegue repassar esse preço e a gente para continuar sendo competitivo diante a outros mercados aí, principalmente de tecnologia. Na América Latina, a gente tem algumas características também básicas nossas, que além de toda essa parte de falta de componentes que é global, a gente acaba sofrendo e sendo impactado aqui na América Latina. Então, a gente está num segmento onde a, o dinheiro, o investimento necessário para construir essas grandes infraestruturas é muito grande, não só do capital privado para fazer com que esse CAPEX seja utilizado e construído e depois remunerado, mas também toda a parte de investimento público, né? Então, como a gente é um segmento que depende bastante aí da energia, do setor elétrico, a gente sabe que infraestrutura é um investimento a longo prazo e muito tempo no Brasil a gente acabou negligenciando isso. A gente tem a sorte na América Latina, dentro do Brasil, de ter antecipado algumas privatizações e gerado mais competitividade no segmento de infraestrutura do setor elétrico. Então, a gente, por isso, tem um destaque na América Latina. A gente consegue realmente ter uma posição de destaque, por ser um mercado um pouco mais maduro, e coisa que a gente acaba tendo uma dificuldade maior em outros países que a gente está avançando e expandindo também. Então, hoje a gente tem data centers na Colômbia, no México e no Chile, e realmente a gente vê a diferença aí na maturidade e falta de processo, falta de planejamento, principalmente das empresas públicas de energia. Então, isso acaba impactando bastante aí o timing de construção e de entrega desses data centers, né?
Acho que um outro ponto super importante, que é um desafio da categoria, e é um desafio, acho que, do mundo de TI, acho que é uma figurinha super carimbada aqui, é a falta de mão de obra qualificada, né? A gente tem em TI, como um todo, bastante oportunidade e pouca formação. Eu acho que, nesse sentido, as empresas estão começando a fazer formação em company, a gente está fazendo parcerias aí com instituições para que a gente consiga formar essa mão de obra qualificada. E para a gente também, que está no meio entre tecnologia, TI e construção, por ser um segmento super novo, né, então a gente não tem especialistas em construção de data center, a gente tem poucas pessoas no Brasil que já experimentaram esse segmento, só que a gente consegue de alguma forma tentar trazer profissionais de outros mercados, como hospitais, infraestrutura de grandes obras, shoppings, tudo que se assemelha com grandes construções e também consegue ter também processos críticos nessas construções que a gente não pode falhar, a gente tenta trazer para dentro de casa e fazer a formação para que a gente consiga ter o profissional certo com a cara da data aí para que a gente conseguisse fazer essa expansão no crescimento e na velocidade que o mercado demanda, né? Acho que um último ponto também, que isso também acaba acontecendo pela América Latina inteira, são falta de parceiros aí, desde construção, instalação, toda a parte elétrica, a gente não tem tanta oferta de parceiros super especializados. Então, a gente também está tentando formar através de parcerias para que a gente consiga ter mais velocidade e continuar com a nossa qualidade de entrega. Então, são desafios aí que permeiam não só a indústria de data center, mas diversos segmentos aí que são os facilitadores dessa transformação digital. Meu caro, há algum tempo a gente tem aqui no Brasil um decreto que trata da Política Nacional de Transformação Digital, né? Pouca gente sabe disso. E lá a gente tem várias diretrizes que o poder público, as empresas cumpririam para chegar num patamar digital suficiente para colocar o Brasil como um dos países líderes do digital no mundo, né? Porém, pouca coisa ela colocada em prática desse decreto do poder público federal. Entre as disposições que tem lá, tem vários tópicos tratando dos data centers e quanto isso seria estratégico para o Brasil do ponto de vista até de segurança nacional. Meu ponto para você é o seguinte: o que o poder público poderia fazer para viabilizar mais esses data centers aqui no nosso território e a gente conseguir de fato ter esse ambiente digital seguro aqui no nosso país? Acho que, Vitor, assim, vale a gente realmente conversar e não conversar só com o público, e esperar que realmente o governo traga soluções e que realmente a gente consiga fazer com que o decreto de lei se cumpra em realidade, né? Eu acho que vale realmente a gente conversar, tentar elaborar, sentar na mesa, mas vale também, acho que cada uma das empresas tentar de alguma forma internamente, através de processos de ESG, através de processos de HS, de alguma forma conseguir fazer com que o cuidado com o social, o cuidado com a governança, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as comunidades próximas. Esse é um dos projetos também que a gente sempre tenta fazer aqui dentro da Udata, de tentar fazer não só a parte do que cabe do nosso processo no core, o que a gente está produzindo ou fornecendo para os nossos clientes, mas também de alguma forma ajudar através de ações sociais nos meios que a gente está, ou no ambiente que a gente está tratando, né? Então, assim, hoje a gente tem diversos projetos. A gente hoje tem um data center em Santana de Parnaíba, onde a gente, com a comunidade de Santana de Parnaíba, com um bom relacionamento que a gente tem com a prefeitura de Santana de Parnaíba, a gente consegue fazer com que algumas instituições, principalmente as instituições educacionais,
consigam, através de treinamentos, através de ajuda dos nossos parceiros, fazer com que essas pessoas ganhem uma oportunidade no sentido de ser educado, de ganhar uma nova forma de ver a vida, de uma profissão, uma parte técnica. Então, dentro dessas ações sociais que a gente tem nos data centers próximos, nas cidades próximas do data center, a gente está tentando, de alguma forma, sensibilizar os governantes. Eu acho que um alinhamento nacional depende de a gente conseguir ir permeando as nossas localidades para que ganhe força e que a gente consiga realmente fazer com que, dentro de um decreto global, a gente consiga ter força e cobrar realmente que isso seja cumprido, né? Queria agradecer a atenção e a disponibilidade com o ouvinte da Band News FM do Vitor Selmer, diretor de marketing e de vendas da Odata. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte aqui, trazendo um panorama desse setor de data centers aqui para o ouvinte da Band News FM. Eu que agradeço, Alexandre, Vitor, ouvintes. Muito obrigado, fico à disposição. Inovativos aqui na Band News FM. É sempre aos domingos no rádio e você acompanha também no nosso canal do YouTube a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Rádio Band News FM no YouTube. E a gente volta na semana que vem, Vitor. Exatamente, Alexandre. Obrigado a todos por nos acompanhar até aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o digital, essa inovação que a gente está vendo todos os dias, é só acompanhar nas redes sociais da Rádio Band News FM. Pode nos chamar, a gente responde vocês na medida do possível, tá bom? Até o próximo episódio.